E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E ainda disse-me o Senhor: tudo isso que estes profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome, sequer falei com eles. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Jeremias, capítulo 14, versículo 14. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Filipenses, capítulo 1, versículo do 15 ao 18. O que é religião? O termo religião ele vem do latim chamado, que é uma palavra religare, que significa se religar a Deus ou união. Religião, para mim, é nada mais que uma crença em uma força superior. É um grupo de filosofias que as pessoas adotam ou são adeptas para se religar a esse Deus, para ter essa união com essa força superior, essa força divina. Quando a gente faz parte da religião, a gente acaba tendo uma visão que ela faz parte da gente, né? Então a gente acaba se moldando através dela, a religião que a gente segue. A gente pensa em fazer alguma coisa, antes a gente pensa, poxa, isso que eu estou fazendo está me fazendo me sentir bem com a religião que eu sigo, com o Deus que eu acredito. E aí a religião me ajuda a seguir a vida. Para mim, religião é isso, é você se sentir seguro e fazer alguma coisa sem se prender ao que os outros pensam, mas sendo seguro você com a sua religião, com o Deus que você acredita. Que biblicamente falando, eu não vou me recordar o capítulo agora, mas está no livro de Tiago. Fala que a religião, estou falando biblicamente, a religião é você visitar os órfãos e as viúvas, você poder cuidar deles. Mas a Bíblia, o que ela diz com isso? Quando ela fala para você cuidar das viúvas, né, dos órfãos, é para você se preocupar com aqueles que têm essa necessidade, esse vazio na sua vida. E muitas vezes as pessoas falam que religião é tipo assim, uma aparência. Como José disse, religião é um apoio a uma crença, uma união a uma crença superior. Por isso que eu não me declaro ateia, porque eu acredito numa força superior. Só não acredito no Deus que é pintado pela igreja. Então, religião é isso, é uma união. Talvez eu pertença a uma união, a uma religião, mas eu não encontrei ainda. A religião tem um papel histórico na formação das sociedades, na consolidação de valores para os indivíduos, não é? Ela tem um valor tanto que pode ser considerado positivo e também negativo, depende um pouco da ocasião. Como é uma criação humana, a religião ela se insere na cultura humana, na história das pessoas e das sociedades. De fato, ao longo dos anos, eu fui me distanciando da religião porque eu acabei ficando racional demais. E, em parte, isso eu acho uma tragédia pessoal, porque eu acho a religião algo fascinante, algo que merece ser estudado, algo que merece ser experimentado e valorizado como integral à experiência humana, sobretudo no Ocidente, no mundo ocidental, em que a gente tem essa tradição judaico-cristã. Acho uma tradição preciosíssima. No caso, o cristianismo passou por uma reforma, então é uma religião que
cortou alguns de seus aspectos menos desejáveis, né? Passou do Velho para o Novo Testamento. O Velho Testamento era muito mais violento. Eu amo os evangélicos, amo as pessoas que têm Cristo. Eu tenho um profundo respeito com essas religiões, com as pessoas que não são da Igreja Católica, mas elas têm Cristo, porque eu vejo que elas estão, de alguma forma, no caminho de Deus, sabe? Agora, quem não tem nada, quem está perdido nesse mundo, perdido entre aspas, porque eles não se sentem perdidos, muitos são doutores, muitos são mestres em muitas áreas, mas eu vejo vazio dentro do coração, sabe? Eu vejo no olhar a tristeza de estar sozinho. O Marcelo Cortella, ele fala, religião é coisa de gente, não de gente tonta. Sim, é preciso que a gente entenda que a religião, ela é formada por homens. Sim. E os homens não são perfeitos. Então, em todo lugar que você for, seja com ou sem religião, vai ter as pessoas boas e vão ter as pessoas ruins. Então, a gente pode seguir como exemplo o irmão que vai com a Bíblia debaixo do braço, que mostra o que ele é dentro da igreja e fora ele mostra que ele é outra coisa. Porque independente da sua religião, independente de você ter ou não uma religião, existem pessoas e pessoas. Agora, a gente não pode realmente cometer um erro que eu acho muito comum hoje em dia, de jogar todas as religiões na mesma sacola e criar falsas equivalências, o que eu chamo de equivalentismo, ou até que vira, no fim das contas, um relativismo, que todas as religiões são iguais, que todas têm seu lado negativo, todas têm seu lado positivo, de maneira alguma. Todas têm, as três religiões principais têm, de fato, elementos em comum, mas têm também elementos profundamente diferentes e histórias profundamente diferentes. Por exemplo, o islamismo surgiu no século VIII, no ano 700 e pouco, enquanto, claro, o cristianismo surgiu em outro momento. Agora, o problema mais grave é quando a gente começa, por uma preguiça intelectual ou por alguma questão de politicamente correto, de querer falar que todas as religiões são iguais, jogar todas no mesmo saco e dizer que são todas iguais. De maneira alguma, cada uma tem uma identidade muito peculiar. A Rede Gospel, ela nasceu de um programa que nós tínhamos na Rede Manchete, né? Na madrugada da Rede Manchete. Ela iniciou primeiro com um programa feito com os meus pais, né? Eles apresentavam juntos, que era o Espaço Renascer. Depois, esse programa ele foi se desmembrando, então meu pai passou a apresentar um programa de clipes que se chamava Clipe Gospel, e a minha mãe começou a apresentar o programa que era o De Bem com a Vida, né? Mas antes do De Bem, era, vamos dizer, o embrião do De Bem com a Vida, ele chamava Happy Day. Então era um programa só de bem curtinho, que tinha uma mensagem, uma motivação, a duração dele, se eu não me engano, era de uns 15 minutos, e o Clipe Gospel tinha 1 hora de duração, onde se passava vários clipes e ali no final ele dava uma mensagem dentro daquilo que a gente acredita, que é a nossa orientação de fé, de Deus, de fé. E aí, dessa experiência na Manchete, que tinha cobertura nacional, surgiu então no coração deles o desejo da gente ter uma emissora que falasse do amor de Deus, né? Porque até então não existia uma emissora 24 horas por dia falando de Jesus Cristo. Né? E aí a gente começou a ver, eles começaram a ver quantas pessoas precisavam dessa programação, quantas pessoas começaram a ser alcançadas por essa programação. E aí nasceu o sonho da Rede Gospel. E nós passamos por várias fases, né? A gente chegou até, por uma época, a gente tinha uma programação na Manchete, depois assumi a programação inteira da Manchete, mas depois nós saímos disso, porque era uma empresa muito grande, muito complicada, e aí a gente começou a nossa própria rede, o HF, que aí então, no Natal de 1996, nasceu a Rede Gospel de televisão, canal 53, o HF. Quando se abriu os canais UHFs aqui em São Paulo, junto com a MTV, que era o HF, veio então o segundo canal HF de São Paulo, foi a Rede Gospel de televisão. E a gente começou a trabalhar no canal aberto, e logo depois a gente entrou no cabo também, na NET e outras
algumas empresas a cabo que já estão extintas hoje, né? Então, assim, começou a nascer a Rede Gospel aqui em São Paulo, a nossa cabeça de rede é São Paulo, e aí Deus foi nos dando a expansão, né? Ano a ano, a gente completa esse ano 20 anos de Rede Gospel, 30 anos de ministério, então Deus foi dando outras cidades, agregando, e hoje a gente tem 70% da cobertura do território nacional. A Canção Nova, ela não é só televisão, não é só rádio, ela é uma comunidade de vida da Igreja Católica, onde jovens, sacerdotes, vários estados de vida, pessoas de várias idades, se dedicam a evangelizar, né? Consagram a sua vida para a evangelização. Aí depois começou os meios de comunicação. O Padre Jonas percebia, porque ele fazia esses eventos de jovens e gravava para palestras, em cassete naquela época. E daí, daquelas palestras, ele ia para as rádios, comprava horários em rádios e retransmitia. Rádio local aqui, pegava só aqui no Vale do Paraíba. Mas as pessoas começaram a vir do Brasil, atrás do Monsenhor, das suas pregações. Ele começou a fazer eventos em São Paulo, em outros lugares do Brasil, e as pessoas começaram a vir à Cachoeira Paulista. E aí foi crescendo, né? Como a gente conhece a árvore pelo fruto. Essa árvore cresceu, essa árvore tem raízes grossas, essa árvore tem um tronco largo, essa árvore ela é frutífera, ela cresceu, ela tem rádios, ela tem a emissora de TV, a TV Canção Nova hoje pega aqui em outros países. Então o início foi simples, a gente costuma dizer que é numa manjedoura. A comunicação religiosa influencia a cultura que a religião coloca, ela influencia bastante. Por exemplo, eu sou um ateu que falo pelo amor de Deus, eu falo graças a Deus, eu falo meu Deus do céu, porque é uma coisa cultural, uma expressão que a nossa sociedade veio construindo graças ao cristianismo sendo como uma religião predominante no nosso país. Naquilo que vocês acreditam, vocês têm as suas coisas que vocês veem errado também, como eu também vejo na minha crença. Vejo muitas emissoras evangélicas que também buscam mais o fim lucrativo do que você levar a sua fé, você levar a sua crença, você ganhar as pessoas. Mas também conheço emissoras que não dependem de nenhum patrocínio, depende do dinheiro dos fiéis para manter essa emissora. E até se vocês for trabalhar lá, vocês vão ser pagos com dinheiro de fiéis. Acho que influencia, mas eu também não entendo, assim, qual que é o objetivo em se levar a religião pra TV, entendeu? Porque atrair mais fiéis, ok. Mas assim, quem tá lá não vai deixar de frequentar a igreja, não é mais cômodo ficar em casa. O canal religioso nos deixa no comodismo, né? Eu posso muito bem sair da minha casa, ir até uma igreja, viver aquilo que está passando na televisão, que fala sobre o evangelho, posso muito bem abrir minha Bíblia e ler. Posso muito bem conversar com alguém dentro da minha igreja, posso muito bem trocar ideia com algum irmão. Mas não, eu fico ali, eu e a televisão. E isso já foge completamente do princípio, né, da religião, de você passar, que você o amor, passar pro próximo, porque vira um negócio solitário. Vira uma coisa ali de você estar consumindo aquilo e somente isso, e somente só você e isso. E acaba que você consegue audiência, você quer o quê? Audiência, você quer pessoas que sejam vivas dentro da igreja? Você quer telespectadores ou você quer fiéis? Sim. Você quer pessoas que saiam lá fora, que falem sobre o amor de Cristo, ou você só simplesmente quer alguém que escute aquilo que você está falando? O De Bem com a Vida é um programa de entretenimento voltado para a mulher. E ele foi pioneiro, né? A Bispa Sônia, quando ela inaugurou esse programa numa TV secular, comprando um horário num canal, ele abriu um leque muito grande, porque antigamente não se tinha uma mulher evangélica num canal aberto falando de entretenimento, com entrevistas, com musical, com dicas de saúde, de beleza. Ela sempre foi um ícone muito forte de tendência, né, da sociedade. Então, eu acho que vem de lá de trás, é um histórico, é uma
história que a Bispa Sônia trouxe com a marca de Bem com a Vida, que hoje ela e a Bispa Fernanda carregam com muita qualidade. O de Bem com a Vida, ele deu à mulher de fé uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida que ela não podia ter. Se tivesse fé, não poderia ter aquele estilo de vida. O Manhã Viva ele é um programa interessante. Ele não é um dos programas oracionais. Ele tem um momento ali de oração, mas ele é um dos programas da grade em que nós nos preocupamos mais em colocar aquele fiel, aquele cristão conscientes da responsabilidade que ele tem como cidadão no mundo. Aí vem a fé encarnada, porque esse evangelho de teoria, todo mundo está cansado, né? Nós somos Papa Francisco. É o evangelho na prática. O Manhã Viva é isso. A linguagem do Manhã Viva, ela é pensada naquela dona de casa que está em casa, mas que precisa saber das responsabilidades, da questão da aposentadoria, da questão de votar consciente. Então tem matérias sobre a realidade do mundo, do que está acontecendo, mas à luz também do evangelho. Mas é um dos programas que mais conscientiza o nosso telespectador sobre as realidades do mundo. Primeiro, a experiência de pessoas que jamais teriam uma experiência com Deus se não fosse atraída por uma receita, por um artesanato, por assuntos bem variados que a gente trata no programa. Então, por ser um programa de entretenimento, um programa mais neutro, que não é uma evangelização tão direta, então acabou atraindo essas pessoas que não viriam para a Canção Nova em busca de oração, mas vieram por causa de uma receita, vieram para mostrar a arte, vieram por causa de um tema que a gente abordou, né, um tema polêmico, do noticiário mesmo, e essa pessoa acabou fazendo uma experiência. Então, esse é o resultado principal, mais importante que a gente colhe. Então, os programas trazendo essa coisa de culinária, depilação, dança, atividades cotidianas, que às vezes a pessoa, ela, numa receita, por exemplo, ela pode acabar conhecendo a história daquela comida, que tudo tem história. E a partir disso ela pode conhecer uma religião, ou então a partir de uma interação com uma pessoa que sabe fazer aquilo, ela consegue ter uma nova ideia. Por exemplo, o budismo, muita gente conhece o budismo através da meditação, ou conhece, não sei, muita gente conhece o hinduísmo porque comprou a Maori num camelô da Paulista, sabe? Pode trazer o artesanato, a dança, a culinária. É importante, tanto que a gente consome mesmo, até pela internet, né, coisas de culinária, de como fazer alguma coisa. É interessante que o programa aborde isso. Eu não consigo também visualizar a questão da evangelização com a culinária. Pode ser que eles encaixem de alguma forma interessante, que a gente não conseguiu ver. Pode ser uma proposta interessante se der certo, legal. Hoje, se você vê em médio brasileiro, ele fica de 6 a 8 horas consumindo televisão. A internet já está acompanhando isso, né? Um usuário de internet no Brasil já fica em média 4 horas diariamente em contato com a internet. Então, hoje nós já temos aplicativos que distribuem a nossa programação 24 horas por dia. Legal como eles utilizam culinária, artesanato. Assim, é um pouco difícil você enxergar o evangelho, assim, né, nesses aspectos. Mas eu acredito que tem, assim, um valor, sabe? Acho que tudo pode agregar. E eles estão buscando as formas de colocar a religião nessas pequenas coisas, entendeu? Que são importantes, são coisas que agregam para a pessoa. Se eu for pensar e respeitar a ideia de todo mundo, eu não vou passar minha fé, porque o principal do canal religioso é pregar a fé. E se eu quero pregar minha fé, com certeza, eu vou bater de frente com muita gente. Porque fé é fé. Sim. Então é aquela coisa, fé não se discute, porque se discute o pau quebra. Não, mas por causa disso, porque eu tenho a minha fé. Agora, se eu for usar o canal só pra simplesmente passar a culinária, esse não é o objetivo. O objetivo é falar da palavra de Deus, é falar da salvação e também não ser pesado, quebrando todo o preconceito. O nosso desafio, é claro, é ter qualidade, porque nós não podemos fazer algo sem qualidade. Mas nós temos o privilégio de fazer uma programação que acompanhe o nosso ideal. Então, nós sabemos entender qual que é a necessidade do nosso público e traduzir ela em conteúdo que o nosso público quer consumir. E como nós vivemos nesse contexto, nós sabemos bem o que o nosso jovem quer, nós sabemos o que a mulher
cristã deseja, o que a criança cristã vai consumir, e dessa maneira a gente consegue fazer uma programação diversificada, uma programação eclética, mas que em nenhum momento ela vai desrespeitar os valores da família, do amor ao próximo ou da fé. A Canção Nova é uma TV que evangeliza 100%, né? 24 horas de evangelização. Nosso objetivo é levar Deus para as pessoas. Só que a pessoa que é cristã, a pessoa que quer rezar, a pessoa que tem uma vida de igreja, ela é uma pessoa e ela tem problemas, e ela está inserida numa realidade de trabalho, ela tem família. Então, existe um mundo em nossa volta e nós, mesmo tendo uma fé, nós estamos dentro desse mundo. Então, é preciso tratar dessas outras realidades, dessas outras situações. Por isso a importância, a necessidade de se ter programas assim numa TV católica, numa TV cristã, para que o cristão seja formado em todos os aspectos da vida, não seja um cristão alienado, que só reza, que está no mundo da lua, assim, que está, né, vivendo de ilusão. Não, a gente tem uma fé enraizada, uma fé concreta, mas a gente está dentro do mundo e dentro das realidades do mundo. Então, por isso que a gente trata no Manhã Viva de assuntos reais, né, da nossa realidade mesmo, de notícias, de coisas que acontecem no mundo, como, por exemplo, recente a gente falou de refugiados no programa, a gente fala de doenças, a gente fala de problemas emocionais, porque é a realidade das pessoas, né, a nossa realidade. O discurso religioso afeta os espectadores brasileiros da seguinte maneira. Primeiro, o conforto de ter um contato, claro, de reforçar os seus próprios valores espirituais, mas também aprendem um pouco mais sobre esses próprios valores, mas, de forma geral, as pessoas gostam de sentir-se integrantes de certos setores, de certos coletivos. E a religião dá esse conforto. Então, quando você vê isso na religião, você tem esse elemento do senso de pertencimento sendo aflorado, também a questão cultural está aprendendo mais ou reforçando valores da sua própria religião, e, por fim, você, de repente, é capaz de absorver coisas que depois você pode conversar com o seu vizinho, com a sua família e espalhar aquelas informações. Então, acho bastante positivo. Eu não vejo nada de realmente negativo, a não ser como se a pessoa apenas vê aquilo ou vê demais aquela programação religiosa, eu acho que existe o risco real, para usar uma palavra um pouco antiga, dela ficar bitolada, ficar só pensando naquilo, mas é o mesmo risco que, por exemplo, um indivíduo corre se ele ficar vendo só desenho animado na televisão, só Pica-Pau ou só Chaves na televisão. Eu acho que usar o nome de Deus deve ser usado com muita parcimônia. Os judeus, eles nem falam o nome Yahvé, que é o nome sagrado. Eles falam Adonai, que é o Senhor. Então, eles têm muita parcimônia e eu acho que devia ser seguido esse exemplo. Tá? Deus é uma realidade. Há quem discuta que seja realidade, mas é uma ideia, é uma vivência muito particular. Eu acho que devia haver um enorme pudor, ou então enorme respeito, ou enorme veneração ao se usar o nome de Deus. Então eu acho que, por que é que essas várias igrejas por que é que várias igrejas usam o nome de Deus? Porque é um nome que avoca autoridade, né? Avoca algo de bom, mas acho que elas deviam primeiro mostrar coisa boa para depois chamar o nome de Deus.